A pirâmide etária não é só um desenho com um monte de barrinhas. É como se fosse uma fotografia da população inteira. De uma só vez, ela mostra a idade de todo mundo e como as pessoas se dividem entre homens e mulheres. É um verdadeiro retrato da sociedade. Bom, para a gente conseguir ler a história que esse raio-x conta, primeiro a gente precisa entender como ele funciona, certo? Então, vamos começar a nossa exploração pelas partes dele. Imagina uma escada. A linha que sobe, na vertical, é exatamente isso. Cada degrau que a gente sobe é um grupo de idade. Começa lá embaixo com os bebês, de 0 a 4 anos, depois sobe para 5 a 9 e assim por diante, até chegar lá no topo com as pessoas mais velhas. Agora, a linha de baixo, na horizontal, funciona como uma régua. Ela mede quanta gente existe em cada um daqueles degraus de idade. Sabe, quanto mais comprida for a barrinha, mais gente tem naquela faixa etária. Ah, e reparou que o gráfico é partido no meio? Isso é para a gente conseguir ver a população separada por sexo. É uma convenção, um combinado. Do lado esquerdo ficam os homens e do lado direito as mulheres. Simples, né? Beleza, agora que a gente já conhece a estrutura, vamos focar lá embaixo, na base. Pensa nela como se fosse a fundação de um prédio, sabe? É ali que a gente entende o começo de tudo, olhando para a população mais jovem. Olha só para essa base bem larga, essa parte verde do nosso gráfico. Ela representa todas as crianças e jovens de 0 até 19 anos. O fato de ela ser tão grande assim não é por acaso, não. Isso revela um grande segredo sobre o país. 33%, é isso mesmo. Quer dizer que a cada 3 pessoas nesse lugar, uma é jovem. Isso diz pra gente que estamos falando de um país com uma população muito, mas muito jovem. E uma base tão larga assim significa uma coisa bem clara. Nascem muitos bebês nesse país. O nome disso é alta taxa de natalidade. E o que um governo precisa fazer quando tem tantas crianças e jovens? É um sinal, um aviso. É hora de investir pesado em educação. Precisa de mais creches, mais escolas e, claro, bons professores para todo mundo. Muito bem, já vimos a fundação do nosso prédio. Agora, vamos subir aquela escada das idades até o topo da pirâmide. Lá em cima, a gente encontra a população mais experiente, os idosos. Dá uma olhada nessa parte azul, lá no topo. Esse é o ápice da nossa pirâmide, onde ficam as pessoas com 60 anos ou mais. A diferença para a base larga que a gente acabou de ver é enorme, não acha? Ela é bem mais estreitinha, bem mais fina. E aqui está um número que confirma isso. Apenas 11% da população. Quando a gente compara com os 33% de jovens, a diferença fica muito clara, né? O desenho do gráfico não mente. Mas o que um topo tão estreito quer dizer? Basicamente, indica que a expectativa de vida, ou seja, quantos anos as pessoas costumam viver em média, não é muito alta por lá. E isso serve de alerta. Significa que é preciso cuidar melhor dos mais velhos, com bons hospitais, acesso à saúde e aposentadorias mais justas. Certo. Agora que a gente já entende as partes do gráfico, vamos ver a mágica acontecer de verdade. Porque a pirâmide etária não é uma foto parada no tempo. Ela se mexe, ela se transforma e vai contando a história de um país. Olha só que incrível, aqui lado a lado. À esquerda, o Brasil lá em 1980 e à direita, o Brasil em 2020. Em só 40 anos, a mudança é impressionante. Repara como a base, que era super larga, deu uma encolhida. E o topo, que mal dava para ver, ficou mais gordinho. O Brasil, literalmente, mudou de formato. Essa mudança no formato resume perfeitamente a transformação. O Brasil deixou de ter aquele formato clássico de pirâmide típico de um país jovem e está ficando com um formato mais parecido com um retângulo. A conclusão é bem direta. A população brasileira está envelhecendo. E agora a gente chega na pergunta mais importante. E daí? Por que a gente dedica tempo para analisar esse gráfico? A resposta está numa palavra: planejamento. Entender a pirâmide é a chave para a gente conseguir construir um futuro melhor para todo mundo. A lógica é quase um mapa do tesouro para quem governa. Ao olhar a base, eles sabem que precisam investir em escolas. Ao olhar o meio, o corpo da pirâmide, o foco é em empregos e moradia. E ao olhar o topo, fica claro que precisam de mais hospitais e de um bom sistema de aposentadoria. Cada parte da pirâmide aponta para uma necessidade da sociedade. Como diz a nossa fonte de um jeito bem direto, a pirâmide etária permite verificar informações muito importantes sobre as condições de vida da população.
Com essa informação em mãos, todo mundo consegue entender melhor o próprio país e até cobrar as melhorias certas. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Cada cidade, cada bairro tem a sua própria pirâmide. Como será que é do lugar onde a gente vive? O que será que ela está contando sobre o futuro da nossa comunidade? A investigação está só começando. Até a próxima!